define a quantidade de dinheiro que eu ganho na vida é a mesma coisa que define a quantidade de dinheiro que você e qualquer outra pessoa ganha na vida. É bastante simples, ó. Ouça essa história, uma fábula sempre ajuda a gente a entender melhor. Havia o dono de uma empresa, ele tinha 6 vendedores. E aí, por uma série de fatores, ele modernizou a empresa, colocou tecnologia e, de repente, ele não precisava mais de 6 vendedores. Então ele chamou os 6 e, não querendo ser injusto, ele disse, olha, amanhã cedo eu quero vocês aqui às 6 horas da manhã, aqui na frente da empresa, eu vou ter que demitir 5 de vocês. Então eu quero ser justo, vou dar o mesmo desafio, eu quero vocês aqui às 6 da manhã. Então ele entregou um par de coturno para cada um deles, certo? Com um número menor do que a pessoa calçava, e entregou para cada um deles 500 gramas de feijão. E falou para eles, olha, amanhã vocês estejam aqui às 6 da manhã, todos vocês, e coloquem dentro de cada coturno metade do feijão que eu estou dando. E vocês vão apostar uma corrida de 3 quilômetros. Aquele que vencer, chegar primeiro aqui, é aquele que ficará. Assim eu estou sendo justo com todo mundo. Ok, e assim foi. No outro dia eles estavam lá às 6 da manhã, ele deu o sinal da largada, todos eles com dificuldade, você imagina um coturno um número menor e com feijões dentro, mas um deles saiu em disparada, correu tranquilamente, com um pouquinho só de dificuldade, e logo depois ele chegou. Os outros nem tinham chegado na metade e ele já tinha feito a volta e voltado. Parabéns, você foi contratado. Os outros 5 ficaram indignados e perguntaram para ele o seguinte, mas escuta, o que você fez? Como é que você conseguiu? Você trapaceou? Ele disse, não. E o dono da empresa falou, então conte para nós como é que você fez. Ele falou, é simples. O senhor falou para mim que os feijões tinham que ser crus. Então eu cozinhei ontem à noite e hoje eu coloquei já o feijão cozido. Entendeu? Moral dessa história é bastante simples. Ó. O que define a quantidade de dinheiro que você ganha na vida é a quantidade de soluções que você arruma para problemas. A quantidade de dinheiro que você ganha na vida é proporcional à quantidade de problemas que você resolve, para os outros e para você mesmo. O mundo está cheio de problemas, todas as pessoas têm problemas. Então veja bem, um médico, ele resolve um tipo de problema e ele ganha uma certa quantidade de dinheiro. Um neurocirurgião pediátrico, certo? Como o Dr. Benjamin Carson, por exemplo, foi o primeiro neurocirurgião pediátrico a operar com sucesso, né, a separação de 2 gêmeos siameses. Então veja, operou com sucesso porque não ficou nenhuma sequela, entende? Então quanto que ele ganha de dinheiro? Quanto que vale essa habilidade dele? Agora, você tem, por exemplo, um pedreiro, ele resolve um tipo de problema e ele ganha uma certa quantidade de dinheiro. Você tem um jardineiro, ele resolve um certo tipo de problema e recebe uma certa quantidade de dinheiro. Agora, seria justo esperar que o pedreiro ou o jardineiro ganhasse o mesmo valor por mês que um neurocirurgião pediátrico? Claro que não, é. Agora você imagina o seguinte, um neurocirurgião pediátrico, por exemplo, você tem ideia de quantos anos ele estuda, de quanto dinheiro e tempo ele investe? Então quando você olha para isso, nós não estamos falando de injustiça, nós estamos falando de uma coisa perfeitamente natural. Todos resolvem problemas, tanto o jardineiro quanto o neurocirurgião. Só que um resolve um tipo de problema, o outro resolve outro tipo de problema. E outra coisa, não é só isso. Nós estamos falando também, no caso do desafio dos feijões, nós estamos falando também da criatividade que algumas pessoas têm. Elas fazem perguntas. Olha, tem uma frase de um homem chamado George Bernard Shaw que eu gosto muito e já uso há mais de 20 anos. E ele escreveu o seguinte, ó, pessoas comuns enxergam as coisas que existem e perguntam, por quê? Eu, porém, enxergo coisas que ainda não existem e me pergunto, por que não? Então é sempre assim, ó. Alguém um dia se perguntou, por que não colocar a borracha na ponta do lápis? Esse cara é considerado um dos mais criativos até hoje. E o que ele criou? Nada. Ele juntou 2 coisas que já existiam. Criatividade, às vezes, é você criar algo que já existe, você só remodelar. O clipes de papel, por exemplo, para e pensa, ó, quantas finalidades você acha que existe para o clipe de papel, além de ele prender papéis? O cara que criou isso é extremamente criativo. Veja, o cara que criou a lavadora automática, o cara que criou o carro, Henry Ford, o cara que teve a ideia do avião, que aí diz aí os irmãos Wright, né, que a história registra que foram eles e não Alberto Santos Dumont. O camarada que, toda pessoa que cria soluções para a vida, o telefone móvel, olha como é que o mundo evoluiu. Você acha que esse pessoal não ganhou bastante dinheiro? Ganhou, mas por quê? Eles viam o que todo mundo via, mas eles se perguntavam algo diferente, queriam algo diferente. Se não fosse, por exemplo, a pessoa que inventou a copiadora que a Xerox comprou depois de 7 anos que a invenção existia e todo mundo recusava, né? Mas se não fosse a pessoa que inventou a copiadora, nós estaríamos usando mimeógrafo até hoje. Você fala para as pessoas de menos de 30 anos o que é um mimeógrafo, elas nem sabem. Mas eu, que tenho quase 60, eu sei. As professoras tinham que rodar prova no mimeógrafo com álcool e tinta. Imagina que delícia que era a gente escrever naquilo. E depois alguém criativo inventou o mimeógrafo elétrico. Aí ele rodava, você não precisava mais da manivela. Ai, que criativo que você era. Você vê a história da geladeira, por exemplo, você percebe que alguém primeiro inventou
a geladeira com trinco por dentro também, porque antigamente, quando eu era criança, a geladeira da minha avó ela tinha um trinco assim, né? Era de ferro e tinha um trinco. E alguém nos Estados Unidos, como muitas crianças andaram morrendo dentro de geladeiras, né, que estavam em porões, então alguém foi lá e criou uma geladeira com um trinco por dentro também. Aí se a criança ficasse presa, ela podia abrir. É exatamente isso. Dá para acreditar numa coisa dessa? Pois é. Aí alguém chegou e disse assim, vamos colocar um ímã na porta e uma borracha de vedação. E aí e a boiada mugiu, né? A boiada sempre muge. E a boiada disse assim, não precisa. Nós já colocamos o trinco por dentro, está tudo pronto. Sim, mas não tem necessidade, podemos colocar um ímã. Tá? Não preciso falar mais nada para você, precisa? É sempre assim, entende? É sempre assim. O que define a quantidade de dinheiro que você ganha é a sua capacidade de resolver problemas, encontrar soluções para a vida. Tem problemas em todo lugar, então feliz daquele que arruma soluções. Soluções simples, coisas simples. E geralmente são as coisas simples que mais trazem resultado para a nossa vida. As pessoas, os tolos é que complicam tudo isso. Agora veja, por exemplo, o que é um emprego. Tem muitas pessoas que me assistem que são empregadas. Eu não sou empregado já há mais de 21 anos, mas tem muita gente que é empregado. Eu não tenho nada contra, mas nunca mais serei. Feliz, se alguém é feliz assim, maravilha. Eu não era, eu decidi que eu queria outra coisa. Mas o que é um emprego? Veja bem, o emprego é uma troca de soluções por um valor previamente contratado. Por exemplo, você chega numa empresa, vamos supor que você seja um empresário. Você tem um problema de mão de obra, eu tenho um problema de dinheiro. Então o que é um emprego? Você resolve o meu problema de dinheiro, eu te resolvo o problema de mão de obra. Não é simples assim. O que acontece na maioria das empresas é que muitos empregados, eles pararam de resolver o problema. Então quando você para de resolver o problema, você vira o quê? Você vira o problema. E nas empresas, preste bastante atenção, sempre tem dois tipos de gente. Aqueles que resolvem problemas e aqueles que fazem parte do problema. Entende? No mundo é sempre assim. E quando você morrer, você, eu, todos nós só seremos lembrados por uma entre duas coisas. Pela quantidade de problemas que a gente ajudou a resolver ou pela quantidade de problemas que a gente ajudou a criar ou criou, tanto faz. E é importante também dizer para você que nesse sentido, dentro das empresas também tem dois tipos de pessoas que deixam os empresários de cabelo branco. Existem as pessoas problemáticas e as pessoas que têm problema, ok? Todos nós temos problema. Então eu sempre digo para os donos de empresas, os líderes, tal, eu digo, olha, as pessoas que têm problemas, nós devemos ajudá-las, tanto quanto a gente puder. E os problemáticos nós devemos demitir imediatamente. Se você tem um problemático na sua empresa, eu sugiro que você demita ontem já. Volta o relógio e demite ontem. O problemático, ele não tem problema. O problemático é o problema. O problemático cria problema. O problemático inventa problemas e você não vai conseguir lidar, porque esse tipo de gente é o pior tipo de gente que existe. Esse tipo de gente é só demitir mesmo, não tem outro jeito. Creia, depois de 21 anos fazendo isso, eu posso dizer isso para você. Claro, né, que tem gente que já vai dizer, ai, nazista, nazista, esse Romain é nazista, nazista, fascista, ai, esse pessoal de hoje em dia. Eles amam falar essas palavras, nazista, fascista. Se você perguntar para a maioria o que significa, não sabe nem escrever a palavra e nem sabe o que significa, mas é a grande boiada humana. Eles estão sempre mugindo. Ai, vamos bater palmas para eles. E se você gostou do vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, não tem problema, fique tranquilo. Põe nos comentários o que você achou. Já conheceu gente problemática? Você concorda comigo? Você concorda que a quantidade de dinheiro que você ganha é proporcional a isso? Não concorda? Também não tem problema nenhum. Fique tranquilo, eu amo ler os comentários. Se você quer aprender também com profundidade esse assunto que nós estamos falando, isso que eu falei aqui é uma ferramenta entre muitas outras, 37 para ser mais exato. Eu criei um método há 21 anos chamado A Fina Arte de Lidar com Pessoas. É para você lidar com qualquer tipo de pessoa, especialmente pessoas difíceis como essa que eu falei, os problemáticos, ou aqueles que não conseguem oferecer solução e precisam de ajuda. Então, se você quiser, nesse mês de dezembro, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz e que nunca mais farei. Eu peguei esse curso que é online, 11 horas de vídeo magnificamente gravados e editados que você pode assistir onde você quiser, porque é online, e quantas vezes você quiser. Eu peguei ele de R$ 1.497, que é o preço normal dele, e eu resolvi fazer por R$ 397 à vista ou 12 parcelas de R$ 38,68. E se você não tem cartão de crédito e não quer pedir para ninguém também, você pode escrever para minha equipe no e-mail que está aparecendo aí, contato@ivamaia.com.br, e diz para eles, olha, eu quero adquirir o curso e estou com esse problema aqui. Eu garanto a você que meu time vai te oferecer
oferecer uma solução, a gente sempre oferece. Mas corre porque é só em dezembro e eu não sei quando mais, até quando eu vou poder manter isso aí, tá bom? Eu lhe desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Até o próximo vídeo.